Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos os mistérios e as emoções por trás de 3 eventos bíblicos mais incríveis. Hoje vamos mergulhar em um assunto fascinante, as pessoas na Bíblia que experimentaram a incrível jornada da morte e ressurreição. Preparem seus corações para uma viagem emocionante. Vamos falar sobre 3 relatos poderosos de pessoas que foram trazidas de volta à vida por um milagre de Deus. Vamos descobrir quem são essas pessoas e como esses eventos extraordinários aconteceram. E é claro que nós não poderíamos de iniciar essa jornada falando de Lázaro, amigo querido de Jesus. Estava gravemente doente quando Jesus finalmente chegou a Betânia. Lázaro já havia falecido e sido sepultado há 4 dias. O que Jesus fez a seguir deixou todos perplexos. Ele ordenou que a pedra que fechava a entrada do túmulo fosse removida e clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E para surpresa e alegria de todos, Lázaro saiu do túmulo, vivo e bem. Esse poderoso milagre é registrado no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 ao 44. Os planos de Deus ao ressuscitar Lázaro foi demonstrar seu poder sobre a morte e revelar sua glória. Jesus esperou 4 dias após a morte de Lázaro para que não houvesse dúvida sobre o milagre. Ele queria que todos vissem que ele não apenas podia curar os doentes, mas também trazer os mortos de volta à vida. Na tradição judaica, acredita-se que a alma de uma pessoa permanecia próxima ao corpo durante 3 dias após a morte, mas a partir do 4º dia, a alma partia permanente. Ao esperar 4 dias, Jesus demonstrou que seu poder ia além das crenças e tradições humanas. Agora vocês conseguem entender por que Jesus chegou no 4º dia? Porque se ele tivesse chegado ao 3º dia, de acordo com as crenças religiosas, eles não iam acreditar no poder de Deus. E agora nós vamos falar sobre o filho da viúva de Naim. Em outra ocasião emocionante, Jesus encontrou uma viúva em prantos, enquanto seguia com um grande grupo. Seu filho único havia falecido e estava sendo carregado para o túmulo. Jesus, movido pela compaixão, se aproximou e tocou no esquife, ordenando ao jovem que se levantasse, e o jovem se levantou imediatamente, deixando a multidão atônita e cheia de louvor. Esse poderoso milagre é registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Os planos de Deus ao ressuscitar o filho da viúva foi mostrar seu amor compassivo pelos aflitos. Jesus não apenas viu o sofrimento da mãe, mas também foi movido pela sua dor. Ele queria trazer conforto e restauração àquela família, revelando que ele é o Deus que se importa com as necessidades mais profundas do coração humano. O nome Naim significa delícias ou encantos. É irônico que uma cidade chamada de Delícias tenha sido palco de uma tragédia que se transformou em um momento de grande alegria e maravilha. Vocês conseguem compreender como Deus ele se importa com a sua dor, com os seus sentimentos, com aquilo que você sente, com aquilo que você passa? Deus, ele conhece exatamente os teus sentimentos, ele conhece exatamente a sua dor e por isso ele se importa com as suas lágrimas. Muitas das vezes nós nos encontramos sozinhos, assim como essa viúva se encontrava sozinha, ao perceber que o seu filho havia morrido. Mas o Senhor ali secou as suas lágrimas e trouxe alegria para o seu coração. E não poderia também de trazer uma história fantástica sobre Tábita, em uma cidade chamada Jope. Uma mulher Tábita ou Dorcas, conhecida por sua generosidade e boas obras, adoeceu e faleceu. Os discípulos a lavaram e a colocaram em um quarto.
Depois ouviram que Pedro estava próximo e enviaram mensageiros para buscá-lo. Quando Pedro chegou, ele fez todos saírem do quarto e orou. Então ele se virou para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e se levantou. Este milagre surpreendente é relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 ao 42. O plano de Deus, ao ressuscitar Tabita, foi fortalecer a fé da comunidade cristã e demonstrar seu poder através dos apóstolos. Tabita era uma mulher muito querida em Jope, conhecida por uma caridade e obras benevolentes. Sua ressurreição não só trouxe alegria para os que a conheciam, mas também fortaleceu a fé daqueles que testemunharam o milagre. O nome Tabita significa gazela, um animal ágil e gracioso. Sua ressurreição é um testemunho da graça e agilidade do poder divino em restaurar a vida. Perceba que em todas as coisas o Senhor ele tem propósito. E o Senhor não somente tinha o propósito de ressuscitar Tabita, como acrescentar a fé de todas aquelas mulheres que dependiam dela pela sua generosidade. Era um tempo de grande seca e fome na terra de Israel. O profeta Elias, servo fiel de Deus, recebeu uma mensagem do Senhor para ir até a cidade de Sarepta, onde uma viúva seria o instrumento da providência divina. Elias partiu obedientemente, confiando nas orientações de Deus. Ao chegar em Sarepta, Elias encontrou uma mulher apanhando lenha. Ele a chamou e pediu um pouco de água. Enquanto ela ia buscar água, Elias também pediu um pedaço de pão, mas a mulher respondeu com tristeza que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite e planejava preparar uma última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Elias, inspirado pela fé e pela voz de Deus, disse à mulher: para não temer, pois o Senhor Deus de Israel prometeu que a farinha e o azeite não se esgotariam até que a chuva voltasse à terra. Ele instruiu a mulher a fazer o pão para ele primeiro e depois para ela e seu filho. A viúva, movida pela fé e confiança nas palavras do profeta, fez conforme Elias havia ordenado, e para espanto e alegria dela, a farinha e o azeite continuaram a se multiplicar, sustentando-a, a seu filho e ao próprio Elias por muitos dias. Enquanto isso, a terra de Israel continuava sob a seca, mas Elias permaneceu protegido pela providência divina na casa da viúva de Sarepta. O milagre da multiplicação da comida era um testemunho poderoso do cuidado de Deus pelos seus servos e da sua fidelidade em tempos de escassez. A história de Elias e a viúva de Sarepta é registrada no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. É um exemplo comovente da provisão divina e da fé que supera todas as adversidades. É uma história que nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus sempre tem um plano de provisão e cuidado para os seus filhos. Mas perceba bem que esta mulher, ela confiou no profeta e a sua confiança trouxe para ela a existência, aquilo que não existia, onde ela viveu o poder da multiplicação e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Depois do incrível milagre da multiplicação da farinha e do azeite, a vida na casa da viúva de Sarepta continuou sob a proteção divina de Elias. A presença do profeta trouxe não apenas sustento material, mas também conforto espiritual para a mulher e seu filho, que testemunharam o poder de Deus em suas vidas de uma maneira única. Enquanto Elias vivia com a viúva, uma tragédia abalou a família. O filho da mulher adoeceu gravemente e parou de respirar. Desesperada, a viúva correu para Elias, clamando por ajuda. O profeta então levou o menino para o seu próprio quarto e clamou fervorosamente ao Senhor pela vida da criança. Perceba que esta mesma mulher, ela viveu, uma tranquilidade
quando ela teve e presenciou o milagre da multiplicação. Mas quando o seu filho veio a falecer, ela entrou em desespero, porque a dor fez com que cegasse o seu olhar diante da grandeza que o Senhor já tinha feito na vida dela anteriormente. E na nossa vida não é diferente. Quantas das vezes Deus ele opera milagres nas nossas vidas? Quantas das vezes o Senhor ele faz coisas extraordinárias e no futuro distante nós passamos por situações adversas que nós não esperamos e a dor nos faz esquecer daquilo que nós vencemos no passado. Com grande emoção e fé inabalável, Elias estendeu sobre o menino 3 vezes, suplicando a Deus para restaurar a sua vida. E para a alegria e alívio de todos, o menino voltou à vida, ressuscitado pelo poder de Deus, através do profeta Elias. Esse segundo milagre fortaleceu ainda mais a fé da viúva e confirmou a presença e a bênção de Deus em sua casa. Ela viu em Elias um verdadeiro homem de Deus, cuja fé e obediência resultaram em milagres extraordinários. Então, o segredo de você viver milagres extraordinários é você colocar em prática, obedecer aquilo que o Senhor tem te orientado, seguir as instruções que o Senhor, aleluia, Jesus nos revela, para que a gente possa viver o extraordinário de Deus. O nome Sarepta significa refinaria. E é irônico que em meio à escassez e ao sofrimento, Deus tenha providenciado um lugar de refúgio e bênção para uma viúva e seu filho. Essa história nos lembra que mesmo nos lugares mais improváveis, Deus pode manifestar seu poder e graça. Então não importa qual seja o cenário que você se encontra hoje, não importa quais sejam as condições que você tem vivido hoje, saiba que para o Senhor nada é impossível e é em um cenário de deserto que Deus ele se apresenta para revelar o seu poder, a sua graça e a sua majestade sobre as nossas vidas. A jornada de Elias e a viúva de Sarepta é uma narrativa poderosa de fé, provisão divina e milagres sobrenaturais. Ela nos lembra da fidelidade de Deus em todas as circunstâncias e da importância de confiarmos plenamente em seus planos, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. E quantas das vezes nós nos deparamos com situações assim, não é verdade? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Dorcas, como que foi a sua história? Vamos mergulhar nessa história emocionante, com muita emoção. Dorcas, conhecida como Tabita, era uma mulher piedosa que vivia na cidade de Jope, como nós já mencionamos. Ela era amada por sua comunidade, por suas boas obras e sua dedicação em ajudar os necessitados. Sua generosidade era conhecida por todos, pois ela fazia túnicas e mantos para os pobres. Que trabalho incrível! Um dia, porém, a comunidade foi abalada por uma grande tristeza. Dorcas adoeceu e faleceu, deixando todos os que a conheciam em luto profundo. As viúvas que haviam sido beneficiadas por suas obras de caridade choravam a perda daquela que tanto as ajudara. Dorcas, verdadeiramente, ela deixou um legado no momento que ela partiu, e isso trouxe o desespero para aquelas viúvas, porque elas sabiam o valor que Dorcas tinha na vida delas. Mas, ouvindo sobre a morte de Dorcas, os discípulos em Jope enviaram mensageiros para chamar Pedro, que estava em uma cidade próxima chamada Lida. Pedro prontamente atendeu ao chamado e foi até Jope, onde foi recebido pelos enlutados. Ao chegar à casa onde Dorcas estava sendo velada, Pedro foi levado ao quarto onde o corpo da mulher jazia. Lá, ele encontrou as viúvas chorando, mostrando as túnicas e os mantos que Dorcas havia feito para elas. Pedro, então, fez com que todos saíssem do quarto e se ajoelhou em oração. Sabe que esse momento nos faz refletir de fato
se um dia você vier a partir, será que alguém vai sentir falta daquilo que você tem oferecido, daquilo que você tem feito, das boas obras que você tem, aleluia, Jesus, deixado, e até mesmo do seu legado que você tem deixado? Você já parou para pensar nisso? Será que alguém vai sentir falta, daquilo que você tem feito de bom? Essa mulher, ela nos traz um exemplo, porque verdadeiramente ela deixou uma história, e muitas viúvas ficaram tristes com a sua perda. Com profunda emoção, Pedro clamou a Deus pela vida de Dorcas. Ele se voltou para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E para o espanto e alegria de todos os presentes, Dorcas abriu os olhos e se levantou. O milagre da ressurreição de Dorcas se espalhou rapidamente por toda Jope, e muitos creram no Senhor por causa desse sinal poderoso. Dorcas foi restaurada à vida, não apenas para a alegria daqueles que a amavam, mas também para a glória de Deus, que demonstrou seu poder sobre a morte. Dorcas, também conhecida como Tabita em grego, era uma mulher piedosa que viveu na cidade de Jope, mencionada no Novo Testamento da Bíblia. Ela era conhecida por sua generosidade e serviço aos necessitados em sua comunidade. Dorcas era uma costureira habilidosa e dedicada. Ela fazia túnicas e mantos para as viúvas e os pobres da região, demonstrando assim seu amor e compaixão pelos menos favorecidos. Seu trabalho não apenas supria as necessidades físicas das pessoas, mas também trazia conforto e dignidade para aqueles que estavam em dificuldade. Sua dedicação em ajudar os outros e sua disposição em servir os necessitados fizeram com que Dorcas fosse muito amada e respeitada em sua comunidade. Ela se tornou um exemplo de serviço e bondade para todos ao seu redor. A história de Dorcas é registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 ao 42, onde sua morte e ressurreição são relatadas como um poderoso testemunho do poder de Deus e da importância do serviço aos outros no cristianismo primitivo. Perceba que todos nós somos importantes para Deus. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma importância. Dorcas, ela não foi conhecida por pregar a palavra ou por estar com o microfone na mão anunciando o evangelho. Ela simplesmente conquistou e ajudou muitas mulheres necessitadas com apenas uma agulha e uma linha. E através de uma agulha e uma linha, ela fez uma obra gloriosa. Você já parou para pensar que você pode fazer obras gloriosas? Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar como um grande instrumento nas mãos dele. Dorcas não apenas costurou roupas, mas também costurou amor, compaixão e esperança nos corações das pessoas que ela ajudou. Ela é lembrada como uma mulher de grande fé e ação, cujo exemplo continua a inspirar os cristãos até hoje. O nome Dorcas significa gazela em grego, indicando sua graça e agilidade em servir aos outros. Seu retorno à vida não só trouxe alegria à comunidade, mas também testemunhou a capacidade de Deus de transformar até mesmo a morte em vida. Essa história emocionante de Dorcas é registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que você possa mergulhar nessa história, que você possa se fortalecer e ver essa história como um exemplo para a sua vida e uma reflexão maravilhosa. Em cada um desses milagres, vemos os planos de Deus de desdobramento de maneiras emocionantes e profundamente significativas. Eles não apenas demonstram o seu poder sobre a morte, mas também revelam seu amor e compaixão pelos que sofrem. Que essas histórias nos lembrem da soberania de Deus e nos inspirem a confiar em seus desígnios, mesmo nos momentos sombrios de nossas vidas. Eles nos inspiram a confiar em sua vontade e em seu poder de transformar até mesmo a morte em vida. Espero que vocês tenham sido tocados por essas histórias como eu fui. Continue conosco para mais conteúdos emocionantes e curiosidades bíblicas. Se essa história te tocou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão e compartilhe com os amigos e sua família. Um grande abraço no coração.
Fiquem com Deus e até a próxima!